Olá para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Conhecimento da Fé, um programa dedicado ao conhecimento da Palavra de Deus e à leitura da Bíblia. Eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa, de participarmos deste momento com a sua família ou até mesmo no seu trabalho, se você aí estiver, para podermos fazer esse aprofundamento com a Palavra de Deus. Agradecer por mais esse encontro nessa semana e hoje de casa nova, agradecendo aí a oportunidade que temos de fazer o conhecimento da fé chegar até o seu coração. Iniciando esse programa especial neste mês, finalzinho do mês de setembro, louvando e bendizendo ao Senhor pela palavra que Ele nos concede, convido você a juntos rezarmos ao Pai Eterno, para compreender e acolher melhor a sua palavra. Pai, fonte de sabedoria e luz eterna, hoje me aproximo de Tua palavra com um coração aberto e humilde. Concede-me a graça de compreender os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras e aplicá-los à minha vida diária, para que cada palavra que eu leia seja uma oportunidade de me aproximar mais de Ti e de crescer espiritualmente. Senhor, ilumina minha mente e o meu coração para que eu possa discernir os Teus planos e propósitos para mim. Ajuda-me a internalizar os ensinamentos e a viver de acordo com a Tua vontade. Amém. Hoje, o Conhecimento da Fé tem a alegria de receber dois convidados muito especiais para rezarmos a Palavra de Deus. O professor Herbert Barros, psicanalista clínico, graduado em Teologia, mestre em Ciências da Religião pela PUC Goiás e professor também na PUC Goiás e no IFTEG, Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, e no Instituto Self de Psicanálise. Também recebemos a Terezinha Célia de Paiva. Ela atua na paróquia Santa Luzia, na cidade de Aragoiânia, há mais de 16 anos. É secretária paroquial, ministra do curso de formação de Bíblia e liturgia para catequistas e membros das demais pastorais. Professor Herbert, bem-vindo. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui colaborando com esse programa que faz tanto sucesso no Brasil inteiro. Terezinha Célia, bem-vinda. Muito obrigada, Padre Wellington. Agradeço o convite e estamos aqui para essa reflexão tão importante para nós. É isso mesmo. E as comunidades de todo o país vivem o mês da Bíblia. A iniciativa é motivada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e é oportunidade para o estudo da Palavra de Deus. Nesse ano, nós sabemos, o livro escolhido para o aprofundamento é a Carta aos Efésios, com a inspiração de Efésios 4, 24, vestir-se da nova humanidade. Agora eu te convido para abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, aí no capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, onde diz: submetei-vos uns aos outros em atenção a Cristo. Explorando a carta aos Efésios, o nosso encontro de hoje, nós vamos aprofundar sobre a mulher e o seu protagonismo nas primeiras comunidades cristãs. Uma leitura de Efésios capítulo 5, versículos de 21 ao 33. Olhando para esta perícope, esta passagem onde fala da relação entre marido e mulher, e principalmente no último versículo lá do ponto, de 6 a 21, no versículo 21, submetei-vos uns aos outros em atenção a Cristo. Nós podemos dizer que os Efésios tocam numa situação ou numa relação que ainda tem se tornado tabu nas discussões, até mesmo bíblicas, do lugar do homem e da mulher na comunidade. Pergunto ao professor Herbert. Veja bem, bem como hoje nós vivemos várias nuances de conquistas, de relação entre homem e mulher, a literatura bíblica na sua história também não é isenta desses conflitos. A pesquisa bíblica a respeito, a exegese a respeito desta perícope de forma especial, é unânime em dizer que nós estamos diante de um texto onde houve a necessidade circunstancial de falar sobre o código doméstico
E aí, dentro desse código doméstico, hoje nós temos essa espécie de choque. Mulheres, sejais submissas a seus maridos, bem como a igreja submissa a Cristo. Duas coisas são importantes a gente perceber aqui nessa perícope. O porquê que este grupo, neste exato momento, produziu esse tipo de literatura e como nós hoje, cristãos e cristãs do mundo presente, conseguimos interpretar e somos afetados por essa forma de dizer, por essa literatura de Efésios. Eu penso que por aí a gente já começa a discutir e começa a refletir sobre a questão dos papéis. Da mesma forma que hoje a gente tem nossas lutas e as nossas conquistas, naquele momento, grupos mais conservadores, grupos mais libertários também travavam suas disputas. Terezinha, quando falamos do lugar da mulher e até mesmo o lugar que ela ocupa na Sagrada Escritura, você, na sua experiência, no cotidiano que você desenvolve nas formações, na escuta, você sente das mulheres que participam das comunidades nos dias atuais ainda uma necessidade de se recolocar ou de se rever o verdadeiro espaço que elas ocupam na história da comunidade cristã? Eu tenho uma graça de estar numa comunidade onde sou muito bem acolhida e onde também existe essa abertura da atuação da mulher na comunidade. Então, não posso dizer assim que pessoalmente eu não me sinto excluída ou fora de lugar na comunidade. Mas a gente sabe que assim existe, de um modo geral, ainda a mulher ainda não faz uso de todo aquele seu espaço, do espaço que ele pertence. E é necessário, então, acho que esse momento de reflexão está despertando, que no momento causa uma certa perplexidade de saber que a mulher ainda ela precisa, às vezes, falta de uma contextualização de como, por que o autor da carta fala que a mulher deve ser submissa ao marido, aí parece que a mulher deve ser submissa em tudo nas comunidades. Então, eu particularmente me sinto assim muito bem no meu espaço, tenho uma atuação, muita abertura e ajudo também as mulheres que estão lá com quem eu convivo, catequistas, as lideranças do sexo feminino, para que a gente possa fazer bom uso do nosso espaço. Professor Herbert, quando falamos do Código Doméstico, o Código dos Deveres Domésticos, do que nós estamos falando propriamente, principalmente nesse contexto em que Efésios traz essa palavra de correlação da missão entre marido e mulher? Sim. Fazendo vazão aí a questão que a Terezinha muito bem apontou, é uma leitura descontextualizada desta literatura causa um certo impacto, e por isso é muito importante a gente saber o contexto originante do texto. A epístola aos Efésios, também chamada de carta aos Efésios, tem um gênero específico. É um texto escrito para a universalidade da igreja naquele tempo. Por isso, o texto vai trazer uma dimensão soteriológica, uma dimensão cristológica, uma dimensão eclesiológica. E aí, nesse conjunto de doutrina para a igreja daquele tempo, o grupo que elaborou a Epístola aos Efésios sentiu a necessidade também de fazer um código doméstico. E aí, este código doméstico, que fala da interação entre marido e mulher, filhos e escravos e servos e senhores, aqui nós estamos diante de um texto que captou uma percepção onde essa organização doméstica era pautada desde um patriarcalismo, um modelo patriarcal. Diante dos patriarcalismos que houve em toda a história bíblica, aqui nós estamos diante de um modelo. Então, essa interação, ela está aqui porque quem escreveu o texto estava pensando a universalidade da fé, a universalidade do comportamento dos fiéis nas várias comunidades, na igreja, literalmente com I maiúsculo. Terezinha, quando lemos, de fato, Efésios 5, de 21 a 33, pode nos causar uma certa estranheza quando é lido, como o Herbert bem disse, descontextualizado. O que Paulo quer, ou o autor de Efésios quer
nos ensinar com esta relação entre marido e mulher nessa dinâmica do exercício da comunidade ou do exercício da missão na comunidade? Eu acredito que o que pode se esperar dentro desse contexto é de que haja, eu diria quase que uma complementariedade. Não quer dizer que um seja maior do que o outro, um seja melhor do que o outro, mas que homem e mulher estejam juntos ali naquela missão. Na evangelização, no trabalho em casa, na relação com os filhos, na relação com o pessoal na sua comunidade. Então, dizer que a gente não é ser menor, dizer que é submissa, que está diminuindo, ao contrário, é estar junto, um ao lado do outro, para que juntos possam, então, fazer com que a evangelização, no caso a catequese, o reino de Deus se expanda cada vez mais dentro do próprio lar, na sociedade, na comunidade. Professor Herbert, quando falamos de Jesus na sua vida e na sua missão, ele, em suas atitudes, ele buscou trazer interpretações talvez mais alargadas do que a estreiteza da observação do povo de seu tempo tinha, de forma a separar grupos, a marginalizar determinado agrupamento de pessoas ou pessoas em determinada condição. Como é que a gente entende essa prática de Jesus frente à carta aos Efésios? Veja bem, a Epístola aos Efésios, também conhecida como carta, né, como muito bem dito, os artigos, os instrumentos de preparação, é uma carta deuteropaulina. Nós estamos diante de um texto mais ou menos do ano 80 depois de Cristo. E aí, se a gente pensa a figura de Jesus histórico, entre a figura de Jesus histórico e a figura e a literatura de Efésios, nós temos 50 anos de diferença. Então, a pesquisa bíblica chega à conclusão de que o grupo que escreve esse código doméstico na Epístola aos Efésios é um grupo diferente daquela perspectiva que Jesus, na sua historicidade, tentou comunicar, tentou revelar. E aí, pensando a história de Jesus, nós temos um outro elemento muito importante. Jesus de Nazaré, um judeu convicto de sua fé e que na sua forma de lidar com homens e mulheres, crianças e na sua imagem de Deus que foi revelando em seu processo missionário, esse Jesus reivindica uma origem relacional judaica que, por sua vez, por influência da dominação grega, no início da Era Comum, já havia se perdido. Por isso Jesus é essa figura tão inovadora no seu tempo, porque havia ali um processo de repressão e de opressão muito grande com relação à figura das mulheres, com relação à figura das crianças. E a Epístola aos Efésios, nesse código, está mais alinhado a esse grupo repressor, neste texto de forma específica. Por isso que é bom a gente ler e contextualizar a obra. Terezinha, quando a gente fala do modelo de família abordado aí, que modelo é esse? Porque quando nós falamos, talvez, para aqueles que nos acompanham no momento atual, não tenham dimensão da força que tinha o modelo da época. Qual era o modelo da época que Efésios está aí tratando desse modelo de família? É um modelo, como o professor bem diz, é um modelo muito patriarcal, e onde o homem ele tinha como que a obrigação, não é, de mostrar para a sociedade que ele era um bom líder e que aí nesse sentido ele então tinha que ter o apoio da esposa, dos filhos, para que eles pudessem se sobressair bem na sociedade. Claro que isso daí não vai contra o que Jesus ensinou e trabalhou essa questão das mulheres da sua época, mas é um modelo em que Paulo, o autor, né, não é bem o Paulo, o autor dessa carta, ele vai então mostrar de que essa comunidade, a família, ela tem que se juntar, se unir para que ela possa se projetar bem na sociedade e dar suporte um para o outro na relação de respeito, na relação de ajuda mútua, na relação de estar bem na sociedade e ali dentro da comunidade cristã também
também de ter a coragem de professar a sua fé cristã. Isso é muito importante para poder traçarmos esse pano de fundo desse contexto do que nós lemos aí na carta aos Efésios. Tratando sobre a mulher e o seu protagonismo nas primeiras comunidades cristãs é o tema do nosso Conhecimento da Fé de hoje. Agradecendo a sua audiência. Nós vamos para um rápido intervalo, a primeira pausa do nosso programa, e na volta tem mais Conhecimento da Fé, onde nós vamos tratar sobre o protagonismo feminino nas primeiras comunidades cristãs. É daqui a pouco. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, agradecendo a sua audiência, a você que está sempre ligado conosco, lembrando que o nosso programa vai ao ar sempre às quartas, às 9 da noite e aos sábados ao meio-dia, esperando sempre a sua audiência, agradecendo a você que está sempre ligado com a gente, podendo enviar a sua crítica ou ainda o seu comentário para as nossas redes sociais. Temos a oportunidade de partilhar com você a palavra de Deus. Hoje falando sobre a carta aos Efésios, a mulher e o seu protagonismo nas primeiras comunidades cristãs, uma leitura de Efésios capítulo 5, de 21 a 33. No versículo 22 da Bíblia de Jerusalém, nos diz lá: as mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor. É interessante porque este versículo, no evento bíblico que tivemos aqui em Goiânia, da Arquidiocese da PUC Goiás, o professor Valmor da Silva dizia que os originais não traziam a palavra submissão na relação entre o homem e a mulher. Aqui, na verdade, dá a entender, é claro, que há uma correlação de responsabilidades. Eu começo esse segundo bloco perguntando a vocês: é possível afirmar que já naquela época das primeiras comunidades, as mulheres assumiram papéis de liderança, do ponto de vista até do avanço em relação ao código que já existia do mundo judaico, professor Herbert? Sim, é possível dizer desse avanço. Inclusive, as primeiras comunidades, os seguidores e seguidoras de Jesus, sobretudo depois da década de 70, com a queda do Templo de Jerusalém, eles precisaram fazer uma migração que definiu muito a liderança das mulheres nesse período, que foi sair da sinagoga e ir em direção às casas. Vejam bem, com a queda do Templo de Jerusalém no ano 70, os seguidores e seguidoras de Jesus, que eram na maioria judeus convertidos à proposta de Jesus, usavam o espaço sinagogal. E a sinagoga, aos poucos, foram sendo cooptadas, monopolizadas pelos fariseus, meados da década de 70. E aqui, justamente no contexto da Epístola aos Efésios, que é ano 80, 85, nós temos uma virada na dinâmica comunitária do segmento do ressuscitado. Da sinagoga, como primeiro espaço celebrativo, estamos diante da casa. E na cultura judaica, quem faz regência da casa é a mulher. Desta forma, o protagonismo feminino se faz fundamental para o crescimento da igreja, chamada Primeiras Comunidades, porque foi a partir deste lugar, predominantemente gerenciado pela mulher, que as pessoas e as comunidades obtiveram o seu espaço para celebrar a palavra, para refletir seus problemas e cumprir com as suas liturgias. E aí, nessa dimensão
sócio-histórica, a mulher se fez muito importante para as primeiras comunidades e também para o nascimento da nossa igreja cristã. E é interessante perceber que Jesus ele vai subvertendo essas estruturas impostas da sua época, né? Onde ele mostra que também às mulheres é destinada a mensagem do reino de salvação, como a mesma dignidade que essa mensagem é destinada aos homens. Se observarmos, né, Jesus aceita mulheres como seguidoras e discípulas, ele ensina essas mulheres como mestre, ele defende publicamente a igualdade de direitos entre homens e mulheres, ele as toca e se deixa tocar por elas, fala publicamente com elas, reconhece nelas uma grandeza de fé, vê nelas também um modelo de discipulado e, surpreendentemente, as incumbe de serem anunciadoras da ressurreição. Então, Terezinha, podemos dizer que não se pode fazer uma leitura separada de Efésios, principalmente nesta realidade do Código Doméstico, sem antes entender o que Jesus faz antes para poder colocar a mulher também em um lugar de destaque, né? Jesus foi maravilhoso nesse sentido e corajoso, porque ele rompeu, né, como o professor já disse aí também, com essa estrutura do judaísmo, e ele fez tudo diferente, vamos dizer assim, em relação à questão da mulher. E então, isso daí, hoje, quando a gente começa a fazer essa comparação de como Jesus tratou a mulher, como Jesus engajou a mulher, como ele tocou e se deixou tocar pelas mulheres, isso daí abriu portas, vamos dizer assim, e levantou muitas questões no mundo, nas primeiras comunidades. E agora, as mulheres vão continuar tendo esse protagonismo da mesma forma do tempo de Jesus, que agora já não tem mais os apóstolos, e como é que vai ficar a situação das mulheres? Então, isso daí, essa parte, quando você olha o Evangelho que mostra, a gente fica encantado, cada vez mais admirado pelo comportamento de Jesus e que deve inspirar as nossas comunidades hoje da mesma forma. Professor Herbert, quando olhamos também para a atitude de Paulo, né, que segue bem de perto o mandato de Jesus, também colocando nesta correlação de responsabilidades de evangelização as mulheres. Se nós olharmos como Paulo inúmeras vezes deixa transparecer nas suas cartas o protagonismo feminino em meio às comunidades que ele fundou e organizou, né? De diversas maneiras, Paulo se refere às mulheres e à sua atuação na vida das comunidades. Lembrando aqui, elas são quase sempre mencionadas como missionárias, pregadoras, quase todas elas, né? Diaconisa, quando fala de Febe, profetas, Priscila e Áquila, depois lembra daquelas que são companheiras de prisão, as apóstolas, né? Júnia e seu marido, ousadia de Paulo, quando chama Júnia também de apóstola, as líderes das comunidades, lembrando de Cereia, né, a pessoa de Febe, e em Corinto, Maria, Filólogo, e Júlia, irmã de Nereu. É interessante ainda que ele chama as mulheres de pessoas de ternura, colegas de trabalho e gente com quem ele conta para a governança ideal das comunidades. De fato, Paulo está colocando em prática o ensinamento de Jesus para incluir a todos, né? Uma vez que a própria passagem do apóstolo vai dizer, como em Gálatas, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Esse tipo de referência é para que as contingências não impeçam que todos sejam alcançados pela salvação e pela palavra, professor? Exato. E é justamente nessas contingências que o programa ele é salutar para a educação da nossa fé. Porque a gente precisa falar do protagonismo das mulheres em razão de um texto que é considerado duro, porque fala de submissão, e em razão de todas as conquistas que homens e mulheres estão travando à luz da sua cultura no nosso tempo presente.
E aí, fazendo menção à figura de Paulo, né, para tentar estabelecer uma ponte hermenêutica segura entre o tempo bíblico e o nosso tempo, uma questão é fundamental para a gente entender como que Paulo elaborou e assimilou a importância das mulheres no processo querigmático, no processo de evangelização. Paulo usa metáforas fisiológicas que são das mulheres. Quando ele vai endossar Onésimo a Filémon, que é um escravo fujão, ele fala assim para Filémon: olha, receba este meu filho como alguém que eu gerei na prisão. Então, a gestação é uma questão feminina. E aí, num dado momento, Paulo vai dizer que a humanidade sofre como uma mulher em dores de parto. Olha como que é magnífico esta materialização, esta elaboração teológica desde a fisiologia feminina. Então, Paulo tinha isso muito claro, né? Ele traz no livro, ele levanta, melhor dizendo, no capítulo 16 da Carta aos Romanos, uma lista com dezenas de nomes de mulheres. E aí, Paulo também viveu essa migração do processo querigmático da experiência do ressuscitado. Paulo, um judeu, conservador, fariseu, sofre a perseguição do judaísmo, sai da sinagoga e entra na casa. E aí, de novo, para entrar na casa naquele tempo, era lidar também com a gerência e com a figura das mulheres. Então, Paulo precisou, se não teve por intuição própria, Paulo precisou de elaborar uma posição simétrica com relação às mulheres do seu tempo, por conta da necessidade da missão e do processo de evangelização. Podemos dizer que as primeiras comunidades fundadas por Paulo já são imagem viva do ideal de igreja que Jesus sonhou para aquele povo? E eu pergunto isso por quê? Porque nos versículos 23 e 24 fala da relação do marido e da mulher, mas ele compara a relação de Cristo com a igreja, né? A relação fundamental que subsiste hoje entre Cristo e a igreja, e diz, né? Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo, como a igreja está sujeita a Cristo. Estejam sujeitas em tudo às mulheres, aos maridos. Essa sujeição, o autor, por exemplo, dos comentários da Bíblia do Peregrino, nos fala da responsabilidade. Não é uma sujeição do escravo, mas é a sujeição do ponto de vista da responsabilidade, voltando ainda às raízes de uma sociedade patriarcal, onde o homem era cobrado de suas responsabilidades para com a casa, e ele também seria aqui, no caso, responsável pelo caminho de salvação dessa mulher. Depois, estabelecendo essa relação, podemos dizer que Paulo tinha o objetivo de formar comunidades que superassem essas dicotomias vistas no antigo mundo judaico, né? Professor Herbert. Sim, veja bem, essa relação corresponsável, né? E aqui tem o que a gente chama de teologia do sacrifício, do sagrado ofício, né? Veja bem, Jesus, reconhecido como Cristo, Jesus de Nazaré, reconhecido como Cristo desde o evento da ressurreição, é entendido como marca de sacrifício pela humanidade. Desde este evento nasce a igreja, que são seguidores e seguidoras de Cristo. Dentro dessa correlação de responsabilidade entre Cristo, revelação de Deus, e a humanidade, a igreja se faz corresponsável em razão do sacrifício de Cristo para com a humanidade. Desta forma, no Código Doméstico, podemos também contextualizar esta perícope desde esta relação de sacrifício inalienável. Haja vista que o texto começa dizendo que nós devemos ser submissos uns aos outros como bem no Senhor. E depois fala das mulheres ser submissas aos seus maridos e coloca 9 atribuições de submissão do marido e uma com relação à mulher. Olha que interessante essa chave de leitura da perícope. Sinal de que os homens daquela época muito provavelmente não estavam
não estavam comprometidos ou não estavam assumindo essa relação de compromisso inalienável que Cristo nos revela na sua manifestação plena de Deus. É importante, Terezinha, olhar essa corresponsabilidade. É interessante porque do ponto último do que o Herbert nos fala, podemos ainda inferir, a mulher ainda hoje pode ser vista como a que mais persevera nas comunidades, né? O rosto hoje da igreja, na sua diversidade, na sua participação, até mesmo na doação de serviço e atuação, é feminino. Como é que é lá na sua comunidade, Terezinha? Tem esse rosto de mais feminino, vamos dizer assim, não é? Onde a mulher, ela está muito presente ali na catequese, nós mulheres estamos ali nas pastorais que tomamos a frente, nós mulheres estamos ali nos eventos da comunidade, as mulheres que estão ali, e vendo nesse parâmetro de corresponsabilidade, nós mulheres não temos assim aquela preocupação de ocupar o lugar do homem ou fazer aquilo que o homem, né? Ou o homem ter que fazer ou deixar de fazer aquilo que é da mulher. Eu vejo nessa perspectiva de corresponsabilidade cada um ocupando o seu espaço, cada um desenvolvendo o seu carisma, os seus talentos no seu espaço, lá na catequese, lá na liturgia, na comunidade, mas ali também no mundo do trabalho, na sua vida social, na sua vida familiar, ocupando o seu espaço, então você está vivendo aquele projeto que Jesus falou da mulher como homem, mulher como membro da igreja, que tem a sua função, o seu carisma em favor de todos. E Terezinha, tudo que um pode fazer enquanto agente pastoral, o outro também pode realizar no coração da comunidade cristã, né? Sem dúvida. Então, veja assim, a nossa comunidade, eu quero olhar assim, ali tem a Maria, tem a Lúcia, tem a Ivanete, tem a Renata, tem a Mary, quer dizer, todas essas mulheres que estão ali atuando, fazendo o seu papel, desenvolvendo o seu trabalho ali na comunidade, vai representar tudo aquilo que as mulheres podem fazer em favor da comunidade igreja, da comunidade social também, no seu mundo social, nesse sentido onde nós estamos ali dando a nossa contribuição, com aquela preocupação de estar ocupando ou de querer fazer ocupar o lugar do outro. Isso é segurança, né, professor Herbert? É convicção de que o espaço que conquistei, onde realizo a missão, não está ameaçado pelo trabalho do outro, ou pela atuação do outro, né? É muito bom ouvir a Terezinha, porque é a experiência viva de quem sabe o seu lugar na comunidade, não tem esse receio, ou às vezes aquilo que pintam diante de um cenário de contraposição entre homem e mulher, de ameaça de espaços, né? Sim, e é interessante como que a fala da Terezinha, ela está em profunda comunhão com o espírito epistolar de Efésios, né? No capítulo 4 vai dizer que é uma só fé, um só batismo, uma comunidade. Então, a exegese vai dizer que a Epístola aos Efésios é uma carta litúrgica da unidade da igreja. E quando a gente reconhece o nosso papel de fiéis concretos numa história comunitária concreta, de homens e mulheres que cumprem com o seu segmento no ressuscitado, a gente se orienta pelo que soma, né, Terezinha? Exatamente. Não pelo que divide. A gente se orienta pelo que faz com que a gente concorra em direção ao reino, não com aquilo que se disputa. E aí, essas nuances, todas que a gente trabalha aqui no programa, é também uma fala profética para que a gente, na comunidade, não desenvolva ou não defenda projetos que não são do ethos do ressuscitado. Na condição de homens e mulheres, nós precisamos somar, nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos ser sinodalidade e não ficar levantando bandeira de divisão. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, nós temos essa segunda pausa do nosso programa. Na volta, nós vamos falar da responsabilidade daquilo que o Código Doméstico de Efésios expõe às famílias e aquilo que ainda está atual para as famílias do mundo de hoje. Daqui a pouco a gente volta.
jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, agradecendo a sua audiência, a oportunidade que você nos dá de entrar aí na sua casa. Você viu, nós estamos de casa nova, agradecendo a oportunidade de que esse programa possa seguir levando o interesse à Palavra de Deus, bater a sua casa, bater a sua porta pela TV Pai Eterno. Muito obrigado a você que nos sintoniza, seja na quarta ou no sábado, sempre acompanhando o Conhecimento da Fé de toda semana. Neste terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre os versículos seguintes, que trazem de 25 a 33. Eu queria que a Terezinha pudesse ler para nós o versículo de 25 até o 33, Terezinha. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, nem ruga ou qualquer reparo, mas santa, sem defeito. E assim que os maridos devem amar as suas esposas, como ama o seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu digo isso com referência a Cristo e à igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha o respeito pelo marido. Professor Herbert, quando nós íamos para o intervalo, eu dizia o que ainda é fundamental para a vida das famílias dos dias de hoje. Algum desses pontos, do versículo 25 em diante, caíram em desuso ou não estão mais sendo considerados na prática da vida a dois? Eu particularmente avalio que essa perícope, sobretudo os versículos que a Terezinha acabou de ler para nós, é ipsis literi vivenciado na vida a dois. Então aqui nós estamos diante de um dos principais fundamentos da sociedade humana, né? Desse conceito abstrato, calorosamente discutido por várias ciências e por várias academias, né? Por mais que a gente possa querer defender bandeiras que não vá ao encontro desse projeto familiar, desse projeto social familiar, me parece que o ser humano é um ser de relação, e sendo um ser de relação, requer cumplicidade, né? Requer um compromisso, requer uma responsabilidade mútua. E o texto traz isso para nós. Por isso a palavra de Deus ela é tão atuante, ela é tão atual, melhor dizendo, né? Mesmo contextualizando, sabendo que a perícope ela foi elaborada desde um grupo que é mais, vamos colocar assim, mais rígido com relação ao código doméstico, mas a relação de cumplicidade entre homem e mulher, entre esposo e esposa é muito atual. E está aí sendo palavra viva no meio de nós hoje. Terezinha, quando falar, no finalzinho diz, né? Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite seu marido.
podemos voltar ao mandamento fundamental de Cristo para com a comunidade que ele estava formando ao dar o mandamento do amor, ao dizer amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Existe diferença nesse amor fundamental que Jesus está ensinando no mandamento e nesse amor que Paulo está pedindo, né, o autor da carta aos Efésios está pedindo para as famílias, né, o marido e a mulher? Eu posso, acredito que não, porque esse amor que Jesus pede, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aquele amor de entrega, fundamental, a mesma coisa aqui, quando então o autor fala, né, que o marido que ame a sua esposa, que a esposa respeite o seu marido, é esse mesmo amor, é um amor de oblação, um amor de respeito, de entrega, de complementariedade, não é um amor de repressão, de diminuir o outro. Então tem tudo, né? É a realidade, é a vivência do mandamento do amor que Jesus deixou. Quando olhamos para essa questão da mediação, da relação de Cristo com a igreja, nós podemos dizer que aplica-se aqui a mediação da comunidade na experiência de fé, para que as pessoas não deixem, por exemplo, o vínculo comunitário e amem-se uns aos outros na experiência da comunidade para se formarem, se configurarem ao corpo de Cristo, como ele diz, esse mistério é grande. Por que ele diz isso, professor Herbert? E o senhor que foi meu professor de Bíblia, poderia aqui ajudar quem está nos acompanhando a compreender essa dificuldade que o autor tem em dizer, olha, o que eu estou dizendo é demasiadamente grande, é difícil de explicar. Por que ele está falando isso? Bem, a palavra mistério na teologia pode ser tratada da seguinte perspectiva. Mistério é tudo aquilo que não é possível esgotar. Não significa não saber, não significa não devo tratar. Mistério não é tabu, definitivamente. Mistério, para a teologia, é o inesgotável. Então, o grupo que está escrevendo a Epístola aos Efésios percebe que é inesgotável a relação entre Cristo e a igreja, como também deve ser exemplo da família na comunidade. E é interessante essa percepção que o Padre Wellington traz, porque é na comunidade que a gente se faz família. E sem famílias não se tem comunidade. Olha a relação de mistério, de mística, realidade profunda de ser e de estar. Então, né, dentro dessa perspectiva, o autor do texto quis dizer que a relação entre Cristo e a igreja é inesgotável, não cabe à linguagem humana tentar apreender isso no máximo, e a relação familiar dentro da condição comunitária também se faz inesgotável e inalienável. É verdade. Terezinha, fazer comunidade não é fácil, nós sabemos disso, mas é fundamental e necessário para que a gente compreenda o exercício desse amor, não no egoísmo, mas o amor oblativo, né? É um amor que não é sentimentalismo, é um amor que é atitude, como o próprio Cristo tomou atitudes de amor para salvar a humanidade, não é mesmo? E é na comunidade que nós aprendemos esse amor. Nas diferenças, cada um pensa de um jeito, cada um gosta de agir de uma forma, e ali na comunidade nós vamos aprendendo a amar dessa forma e sabendo que assim, não só a questão do amor entre pai, mãe e filhos, ali na questão do matrimônio, mas na comunidade em si, nós aprendemos a viver todos esses códigos, né, domésticos que a carta aqui nos oferece na comunidade, respeitando as diversidades e buscando a unidade. Falando da unidade, professor Herbert, no capítulo 4, só andando algumas casas para trás da perícope que estamos analisando, né? Capítulo 4, versículo 4, o autor de Efésios nos diz: há um só corpo e um só espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Essa esperança da vocação a que nós fomos chamados é aquilo que Paulo
poderíamos dizer, se esforça para incluir, para trazer, para que nós possamos fazer a experiência de estarmos juntos, cada um conforme a sua experiência de fé, mas na unidade, visualizar a riqueza dos dons desse Espírito derramado aí? Sim. Aqui, Padre Wellington, nós temos, né, dentro dessa convocação para a unidade, a experiência singular da Igreja do Ressuscitado, que é, na diversidade, a gente busca a unidade. Por que na diversidade? Porque desde o tempo bíblico, nós tínhamos judeus convertidos à proposta de Jesus, nós tínhamos gregos, nós tínhamos pagãos, nós tínhamos pessoas com influências orientais. E essas pessoas concretas, nesse tempo concreto, fez uma experiência comunitária, significativa, experiencial, que fez com que elas entendessem que o Evangelho, que a revelação de Jesus Cristo era sim um fundamento existencial para a condição humana. E aí, dentro dessa perspectiva, a igreja, ela se desenvolve, ela dá conta, inclusive, das nuances da história, pensando e se comportando historicamente dentro de diversidades, mas sempre buscando a unidade. Por isso que nessa unidade a gente tem a esperança em Cristo. Por isso que desde o ponto de vista da nossa igreja, a nossa fé é cristocêntrica, por excelência. Justamente para reivindicar esse status teológico da nossa característica principal eclesiológica. É muito interessante, Terezinha, lá na comunidade, no dia a dia, dos desafios que você tem experienciado, como você, através da formação, procura trazer a consciência das pessoas, principalmente aí no caso das mulheres, da importância do seu trabalho na comunidade e essa importância que tem a ver com aquilo que o Herbert disse da dinâmica do mistério. Porque é na comunidade que nós nos formamos, é na comunidade que nós somos gerados, é na comunidade que nós podemos gerar e é na comunidade que nós fazemos a experiência do amor, amando e também sendo amados. Como é que você busca conscientizar as mulheres lá da comunidade? Pautado aqui então nesse versículo aqui, quando nós sempre tratamos e falo desde ali a catequese com a turminha em preparação ali da Crisma, que já são os adolescentes, quanto na formação da liderança, eu trago sempre essa imagem aqui da Igreja Corpo de Cristo. E então eu sempre coloco, às vezes eu dou até aquele desenho assim do corpo e falo assim, ó, pinta aí a parte que você gostaria de ser. Você quer ser o braço? O que você quer ser na igreja? Você quer ser os pés? Você quer ser as mãos? E eu me lembro de Santa Terezinha que ela desejava ser o coração no corpo de Cristo. Então, trazendo para a nossa comunidade como nós podemos nos agir, essa imagem do corpo para mim é perfeita. Cada um, né, agindo no seu espaço, nos preparando para esse sínodo. Muita gente, eu ouvi pessoas falar que o Papa precisava lá ordenar as mulheres, porque as mulheres não têm muito espaço na igreja. E a minha reflexão é, o espaço cada um já tem, nós somos corpo. Todos os membros já têm o seu espaço garantido no corpo da igreja. O que nós precisamos é fazer as nossas ações, a nossa vivência naquele espaço que é nosso. Se eu sou braço, se eu sou mão, se eu sou coração, é ali que eu vou ser igreja, que eu vou então participar desse mistério do Cristo. A esperança da igreja é que cada um, no seu lugar, faça o seu papel. E assim nós vamos então ter essa comunidade aqui da Carta aos Efésios perfeito na nossa atualidade. É interessante, professor Herbert, escutar a Terezinha, porque parece que a gente dá ao povo pelo menos a sede, ou desperta para a sede, para que tenha mais sede de Deus, para que tenha mais sede de ser comunidade, para que tenha mais sede de ser parte do corpo de Cristo a partir da provocação que nós vemos em Efésios, né? Sim, e é justamente nesse ser parte, né, nesse se sentir parte, a gente consegue, de certa forma, atender a uma demanda humana, que é a demanda de se sentir parte, de se fazer identidade. Nós, seres humanos,
seres simbólicos de linguagem, necessariamente nós precisamos de alinhar a ideias, a gente se alinha a grupos, a gente está condicionado a uma cultura. E aí nessa metáfora do corpo tão belíssima que a teologia cristã traz para nós nos sentimos parte do mistério da revelação de Deus em nós. Isso dá sentido para a vida, isso dá significação para a vida. E hoje nós vivemos um processo muito difuso, de bandeiras, de significado, de propostas, e em comunidade, fazendo processos comunitários. E aí a igreja agora nos chama para ser uma igreja em saída, uma igreja sinodal. A gente consegue vivenciar dentro do nosso tempo essa linguagem do corpo, essa linguagem da igreja como corpo, dando sentido para a nossa existência. Tá aí, a carta aos Efésios é uma oportunidade que temos para o encontro com Cristo, que nos convida à unidade. Ela nos lembra que Cristo destruiu na sua própria carne o muro da separação e da inimizade. Portanto, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Todos somos filhos e filhas com igual dignidade mediante o batismo, unidos a Cristo por meio do seu corpo místico, receptores da graça e dos dons necessários para a construção da igreja. Quero agradecer aos nossos convidados, o professor Herbert Barros, psicanalista clínico, graduado em teologia, mestre em ciências da religião, professor na PUC Goiás, no Instituto de Filosofia e Teologia, no Instituto Self de Psicanálise. Professor, obrigado, viu, pela sua presença. Eu fico também agraciado por estar aqui colaborando com a reflexão, colaborando com o conhecimento da fé e estou muito feliz por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e esperamos o senhor aqui numa próxima oportunidade. Também Terezinha Célia de Paiva, da Paróquia Santa Luzia, na cidade de Aragoiânia, há mais de 16 anos. Ela atua na secretaria da paróquia, é ministra lá dos cursos de formação da Bíblia e liturgia para catequistas e demais membros das pastorais. Terezinha, muito obrigado pela sua partilha, por se dispor a vir aqui compartilhar do seu conhecimento e da sua impressão conosco. Um abraço. Muito obrigada pela oportunidade, espero que tenha transmitido, para todos a minha alegria de ser mulher atuante na igreja, com toda a minha satisfação e a minha gratidão pelo meu espaço, que eu acredito que eu estou usando muito bem. Isso mesmo, e tenha certeza disso, você tem espaço garantido nesse programa também, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor volte para você a sua face e se compadeça de ti. O Senhor te abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço para você, continue ligadinho aqui na nossa programação. Até a próxima semana com mais um nosso encontro Conhecimento da Fé.